Fala galera, graça e paz, eu sou Nathan Batista, estamos aqui para mais uma aula sobre adoração, princípios e práticas e hoje nós vamos continuar um pouquinho falando sobre a antítese da adoração, que é a idolatria. Você tem percebido nessas aulas o quanto a idolatria é algo destrutivo e o quanto ela está presente na nossa realidade, muito mais do que nós podemos até imaginar. E hoje eu quero falar sobre os 3 principais ídolos do nosso coração e os 3 principais ídolos que mais têm causado destruição e morte ao longo de toda a história da humanidade. Mas antes eu quero introduzir com o texto de 2 Reis, capítulo 22 e 23, depois você analisa esses capítulos, eles vão falar sobre o rei Josias. O rei Josias foi um rei que promoveu profundas mudanças e reformas no povo de Israel. Por quê? Ele era neto de Manassés e filho de Amon, e Manassés e Amon foram 2 dos piores reis que Israel teve. E você vê isso tanto no livro de Reis e Crônicas, você vai ver sempre esse ciclo, né? Você vai ver reis maus, Deus traz juízo, Deus levanta alguém que promove arrependimento e Deus vem, por causa dessa promoção de arrependimento, Deus vem e restaura e manifesta o seu amor novamente, passa um tempo do povo em bonança, novamente o povo se desvia, vai atrás de ídolos, enfim, a gente vê esse ciclo sendo muito constante na história de Israel. Mas Josias me chama muito a atenção porque ele promoveu uma reforma um pouco diferente, né? Em 2 Reis, capítulo 22 e 23, nós vemos que ele começou a reinar com 8 anos de idade e ele, a partir dos 18 anos, ele já começou a promover reformas no templo, o templo que estava meio abandonado, ele começou a promover reformas no templo. Quando o pessoal estava fazendo essas reformas no templo, eles acharam a lei do Senhor, acharam a Torá perdida no templo, o que dá de entender que o povo fazia muito tempo que não meditava na lei do Senhor, não tinha a lei do Senhor como princípio norteador da vida deles, do cotidiano deles. Então o livro da lei foi encontrado, e quando o livro da lei foi encontrado e Josias se deparou com a realidade do livro da lei, onde os seus sacerdotes e escribas leram toda a Torá para ele, ele rasga suas vestes numa profunda sensação de arrependimento, numa profunda sensação, e inclusive uma palavra do texto de Josias é bem impactante quando ele diz: nós pecamos porque não fizemos de acordo com o que estava escrito a nosso respeito nesse livro, no livro da lei. E isso é interessante porque mostra que no momento que Josias tem a consciência das Escrituras, um contato com as Escrituras, ele entende que o povo havia se desviado. Ele entende que o povo havia deixado de seguir ao Senhor, havia deixado de buscar ao Senhor. E o que acontece num segundo momento é que então Josias promove um arrependimento coletivo, Josias chama todo o povo, conclama todo o povo a buscar novamente o Senhor, e você vai ver no capítulo 23, a partir do versículo 4, que ele começa a implantar mudanças em Israel. Ele começa a implantar reformas em Israel, e as principais reformas, um dos principais aspectos da reforma que Josias começou a implantar em Israel foi que ele foi destruir os ídolos e os altares idólatras que haviam em Israel. E em Israel havia principalmente 3 altares idólatras, 3 ídolos que eram adorados por aquele povo de maneira errada, aquele povo que há muitos anos, há mais de 40 anos, havia deixado de buscar o Senhor, o Deus de Israel, havia deixado de meditar nas Escrituras, havia deixado de buscar a vida, buscar os princípios norteadores na Escritura e estavam seguindo após outros deuses. E eles tinham 3 principais ídolos. Esses ídolos eram Baal, Moloque e Astarote. E é interessante que esses 3 ídolos, eles têm uma conotação eles significam algo que é muito prático e tem muito a ver com os nossos dias de hoje. Por exemplo, Baal. Baal era o deus da fertilidade.
era o Deus da chuva que produzia boas colheitas. Então eles prestavam cultos a Baal, porque prestando cultos a Baal eles teriam boas colheitas, prestando cultos a Baal eles teriam riquezas, e eles tendo riquezas, eles também teriam honras. Então a adoração a Baal era o que permitia que o povo tivesse riquezas, boas colheitas. Então, Baal era o deus do sucesso, Baal era o deus da fama, da recompensa, porque à medida com que eles prestavam sacrifícios a Baal, eles eram recompensados com riquezas, com boa colheita, com bons frutos, com muitos gados, com rebanhos. Então, Baal representa o nosso principal ídolo, um dos principais ídolos que nós vamos tratar a partir da aula de hoje, que é o dinheiro. O dinheiro que pode se tornar um ídolo do nosso coração. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O segundo Deus e o segundo altar idólatra que era muito comum e que Josias derrubou no seu tempo era o altar a Moloque. E Moloque era um ídolo que se oferecia crianças para ele, né? Você tinha um ambiente nos cultos a Moloque que eles ofereciam crianças, sacrificavam crianças, queimavam crianças vivas diante do ídolo Moloque, porque era o sacrifício daquela criança, a morte daquela criança era o que permitiria com que eles tivessem vitórias nas guerras. E vitórias nas guerras significava mais poder. Então, eles sacrificavam as crianças a Moloque, queimavam crianças vivas a Moloque para que eles pudessem ter mais poder. Para que ao vencer as guerras, ao conquistar territórios e naquela cultura, na cultura do mundo antigo, quanto mais territórios você conquistava, mais você tinha poder. E essa era a lógica dos impérios que vieram a ter posteriormente. Então, os impérios eram impérios por quê? Porque eles dominavam outros lugares, dominavam outras regiões. E segundo muitos idólatras de Israel daquele tempo, o motivo de eles conquistarem mais territórios e terem mais poder era justamente a adoração a Moloque. E esse é o segundo principal deus e ídolo. Esse é o segundo principal ídolo que nós vamos também tratar a partir de agora, que é o poder. Dinheiro e poder. É interessante que eles sacrificavam crianças para obter vitórias nas guerras, ou seja, sacrificavam crianças para ter mais poder. Hoje em dia isso é muito prático, né? Hoje em dia a gente vê pessoas, líderes, homens, mulheres, que abrem mão de tudo, abrem mão da sua família, abrem mão dos seus filhos, abrem mão da sua casa, em nome das vitórias, dos resultados, das conquistas, daquilo que vai trazer mais poder, daquilo que vai trazer mais status. A gente vê muito isso nos dias de hoje. E o terceiro ídolo, ou a terceira, porque é feminino, que era a deusa Astarote. E a deusa Astarote era a deusa da sensualidade, a deusa do pseudo-amor, a deusa que permitia com que aqueles que a seguiam se entregassem às suas paixões de luxúria, se entregassem às suas paixões promíscuas. E isso nos aponta para o terceiro ídolo que nós também vamos trabalhar, que é o sexo. Dinheiro, sexo e poder. Nós temos muitos livros hoje que falam sobre isso, e eu quero até recomendar para você o livro do Richard Foster, Dinheiro, Sexo e Poder. Ele trata um pouquinho sobre como esses ídolos são tão influentes na nossa vida hoje. Outro livro do pastor John Piper, que é o livro Andando na Luz, Dinheiro, Sexo e Poder. Ele também trata muito de como isso hoje está presente e como essas coisas, dinheiro, sexo e poder, são dádivas de Deus, são coisas que Deus nos deu, são presentes que Deus nos deu e que nós, por causa da nossa tendência pecaminosa, pegamos isso e colocamos isso em lugar de ídolos do nosso coração. Vamos tratar um pouquinho de cada um deles. E o primeiro ídolo que nós vamos tratar, o primeiro falso ídolo, é o ídolo do sexo. E para falar sobre isso, para ilustrar isso, eu quero usar o texto de Gênesis, capítulo 29, onde a gente vai ver a história de Jacó e do relacionamento de Jacó, tanto com Lia como com Raquel. Gênesis, capítulo 29,
versículo 16, diz assim: Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, na minha versão diz, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. A gente já conhece essa história, a gente já viu essa história e muitas vezes, talvez você, quando ouviu essa história, uma pregação sobre ela, você romantizou um pouquinho essa história, não romantizou? Provavelmente você olhou, poxa, Jacó trabalhou 14, porque você vai ver que depois dos 7 anos vai transformar em 14. Jacó trabalhou 14 anos por Raquel, como Jacó amava Raquel, que história de amor maravilhosa. Porém, se a gente estudar um pouco dos textos hebraicos, dos versículos hebraicos que contam essa história, eles vão nos trazer uma conotação um pouquinho diferente da conotação tradicional de ser uma história simplesmente amorosa. Quer ver uns exemplos disso? Por exemplo, o versículo 16, quando diz que Lia tinha olhos sem brilhos, ou em outras versões tinha um semblante triste, porém Raquel era bonita e formosa, o texto hebraico ali diz literalmente que Lia era uma pessoa desagradável e desprovida de brilho, que significava tecnicamente que Lia não era muito bonita. O texto basicamente dizia que Lia era desprovida de brilho, desprovida de beleza, desprovida de algo que chamasse a atenção. O texto hebraico quer dizer isso. E o mesmo texto hebraico, quando vai falar de Raquel, que na nossa versão aqui, por exemplo, na minha é bonita e formosa, o texto hebraico ele traz uma conotação extremamente sexual quando se refere a Raquel. Quando se refere a Raquel, o texto hebraico está dizendo que Raquel, basicamente o significado seria que Raquel tinha um corpo magnífico, que a estrutura corpórea, é basicamente isso, o desenho corpóreo de Raquel era magnífico, era belo, era atraente, era sensual. Isso, na verdade, até levantou muitos pontos de interrogação na cabeça dos estudiosos do Antigo Testamento, porque o texto hebraico, os escritos hebraicos não costumam trazer conotação sexual em textos assim, quando se referem a casamento ou a uma união amorosa. Mas esse texto é um texto bem específico que traz essa conotação de que Lia basicamente era uma pessoa desafeiçoada, desprovida de beleza, e que Raquel tinha um corpo magnífico, de que Raquel era bela na sua estrutura corpórea. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você pensar que a média normal para um homem, segundo a cultura, trabalhar para poder obter aquela esposa, né? Que no caso Jacó trabalhou para Labão para poder obter Raquel. A média de trabalho corresponderia hoje ao que a 4, 5, no máximo 6 meses de trabalho. Então seria equivalente a você trabalhar 6 meses de trabalho, e então eu lhe daria, Labão no caso daria Raquel por esposa a Jacó. Mas Jacó faz uma oferta absurda. Jacó faz uma oferta de trabalhar 7 anos por Raquel. E o texto hebraico traz essa conotação que o desejo de Jacó em trabalhar 7 anos por Raquel equivale a um desejo sem precedentes, equivale a um desejo sem limites, equivale a um desejo exacerbado. Percebe que quando a gente vai estudar o texto hebraico, a nossa interpretação ela vai mudar? Por isso é muito importante o estudo dos escritos originais, porque a conotação aqui é que Jacó se ofereceu para trabalhar 7 anos, que era uma oferta absurda, não porque amava tanto a Raquel, mas porque tinha um desejo sexual por ela, porque tinha um desejo ilimitável por ela, tinha um desejo que não era controlável por ela, por isso ele podia trabalhar 7 anos simplesmente para tê-la. Quer ver mais uma prova disso? Versículo 20, quando diz: Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. A palavra aqui, amava, não tem a conotação de amor, mas tem a conotação de desejo. A palavra aqui, a melhor tradução seria pelo tanto que a desejava.
Observe, não é um texto tão romântico como talvez alguns de nós já ouviram ou pregaram sobre isso, pelo muito que ele a desejava. Agora, o versículo 21 é o que mais prova essa conotação sexual que está no texto, porque o versículo 21 diz assim: então Jacó disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. E aqui, para os estudiosos do hebraico, é um escândalo, porque a melhor tradução para esse texto, a melhor interpretação para esse texto, as palavras usadas para esse texto do versículo 21, seria basicamente: dê-me a minha mulher para que eu logo me deite com ela. O intuito de Jacó, quando Jacó diz isso, dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela, é basicamente você chegar para o seu sogro e dizer: me dê logo a minha mulher para que eu me deite logo com ela. Isso aponta para o fato de que Jacó tinha um desejo incontrolável por Raquel. Isso aponta para o fato de que Jacó tinha um desejo sexual. O Jacó tinha Raquel como um ídolo no coração dele. É isso mesmo. Não é uma história romântica, queridos. Aqui é uma história de um homem que é controlado por seus desejos sexuais. Um homem como Jacó que era dominado por seus desejos sexuais, e ele implantou isso na figura de Raquel. Lógico, Raquel era com certeza muito bela, muito formosa, só que a ponto de ele se submeter a trabalhar 7 anos. E quando termina esse período de 7 anos, ele já chega para o sogro e no texto traz uma conotação: me dê logo a minha esposa, me dê logo a minha mulher para que eu me deite logo com ela, para que eu tenha relações logo com ela. Quem vai abordar muito isso é o pastor Tim Keller no livro Deuses Falsos. Eu recomendo você comprar esse livro, Editora Vida Nova, Deuses Falsos, onde ele traz ali exatamente as palavras hebraicas usadas, que traz essa conotação do desejo sexual de Jacó. Então Jacó era dominado por seu vício sexual e ele personificava isso na pessoa de Raquel. O problema, irmãos, é que quando você está viciado em algo, quando você não está raciocinando direito, então é muito fácil você ser enganado. A gente costuma dizer, né? Labão enganou Jacó. E Labão enganou Jacó. Mas por quê? Nós costumamos não perguntar do porquê Labão enganou Jacó. Labão enganou Jacó porque Jacó estava cego por causa dos ídolos do seu coração. Tanto que chega o dia do casamento, chega a celebração do casamento, Jacó se embebeda, Jacó bebe muito vinho, perde a sua sobriedade, perde a sua razão, e Labão vai lá e dá Lia, a desprovida de beleza, para Jacó. E isso indigna quando Jacó acorda pela manhã e ele tem relações com Lia. Quando Jacó acorda pela manhã, ele se depara com Lia, ele fica indignado, ele vai correndo até Labão e falando: como assim você me deu Lia? Porque o meu desejo era Raquel. Raquel era tão ídolo no coração de Jacó que ele fica indignado com Labão: como que você me deu Lia? E Labão, muito espertamente, diz: a nossa tradição, e era realmente a tradição do povo, a nossa tradição é que a mais velha case primeiro. Perceba outro detalhe: Jacó também conhecia essa tradição. Jacó também sabia, porque era tradição, a primogênita deveria casar primeiro. Como que Jacó então tinha em mente que casaria com Raquel? Primeiro, sem que antes alguém, ou ele mesmo, como foi o que aconteceu, casasse com Lia. Só que Raquel era tão ídolo no coração de Jacó que ele perdeu o raciocínio, que ele perdeu a sobriedade. Então, era fácil ele ser enganado. Então, Labão espertamente usa o ídolo do coração de Jacó, que era Raquel, para fazê-lo trabalhar para ele por mais 7 anos. E ele fica 14 anos com Labão. Quando você tem um ídolo no seu coração que você segue de maneira sem limites, e no caso o sexo é um deles, nós vivemos numa geração assim. Nós vivemos numa geração onde o prazer sexual está em todas as coisas, está na mídia,
está nas redes sociais, o desejo, o impulso pelos desejos sexuais, o impulso pelos desejos carnais estão aí. Nós vivemos numa geração que está dizendo que você não precisa controlar os seus impulsos sexuais, que você não precisa colocar limites para você mesmo, porque limites para você mesmo é coisa de legalismo, limites para você mesmo é prender você, limites, principalmente acerca da área sexual, são coisas que vão impedir você de se alegrar na vida, de celebrar a vida. Só que isso está enganando, é como Labão para Jacó. Só quer fazer com que você alimente mais esse sistema. Só quer fazer com que você vá para caminhos de morte, para caminhos de destruição sem que você perceba. A promiscuidade está aí, a luxúria está aí. Todo mundo está dizendo, nós vivemos numa época, numa geração onde a frase é meu corpo, minhas regras. Faço o que quiser com o meu corpo, faço o que quiser com a minha vida, faço o que quiser com a minha vida sexual. E a lei de Deus está sendo afetada. E a lei de Deus ser afetada, isso não afeta Deus. Quando você quebra a lei de Deus, você não está afetando Deus. Quando você quebra a lei de Deus, você está afetando você mesmo, porque a lei de Deus ela é protetiva. A lei de Deus serve para nos proteger dos nossos impulsos que nos levam à destruição, dos nossos impulsos que nos levam a ficar cego, como Jacó ficou cego. Jacó não percebeu mais nada, Jacó, provavelmente na mente de Jacó só tinha a imagem do corpo de Raquel, a imagem da beleza de Raquel, e talvez na mente de Jacó só o que ele imaginava era ter relações sexuais com Raquel. Então, um homem que é o terceiro patriarca, que faz parte do desenho de Deus, do plano eterno de Deus, ele passa esse período da sua vida totalmente submetido a Labão, o seu tio enganador, totalmente submetido a Labão. Por quê? Porque os olhos de Jacó não conseguiam olhar para mais nada. Os olhos de Jacó só conseguiam olhar para Raquel. E isso gerou outras grandes coisas na família, porque então ele teve que casar com Lia, e eu imagino que ele casa com Lia desgostoso, ele começa a ter relações com Lia mais desgostoso, porque ele amava Raquel, tanto que ele está começou a trabalhar mais 7 anos por Raquel, e Lia se sente desprezada, e por Lia se sentir desprezada, Deus abre o ventre de Lia, aí Deus abre o ventre de Lia, Lia pode ter filhos que eram sinônimo de honra para Jacó, porque ter filhos, ter a sua prole era o sinônimo de honra na tradição antiga, no mundo antigo. E Raquel, que era quem Jacó amava, não podia ter filhos. Porém, Lia podia ter filhos. Então, Lia se sentia desprezada, Raquel não podia ter filhos. Então, você vê todo o estrago familiar que isso causou. O estrago familiar que isso causou. Então, quando o sexo, o impulso sexual, o desejo sexual, que é uma dádiva divina, o sexo que é algo que Deus deu para ser desfrutado dentro dos limites do matrimônio, dentro dos limites do casamento, uma bênção divina, uma bênção que sela uma aliança, uma união de carne, serão uma só carne, algo que sela uma aliança. Quando o homem pega isso, quando o homem pega o sexo, o seu desejo, o seu impulso sexual e transforma ele num ídolo, isso leva ele a ser enganado, isso leva ele a ficar cego, isso leva ele a ser destruído. E não somente ele, mas toda a sua família sentiu. Tanto que Lia, por ser desprezada, ela orava ao Senhor para ter filhos. Por quê? Porque ela achava que quando tivesse filhos, ia obter o favor do seu marido. Então Lia também tinha um ídolo. E qual era o ídolo de Lia? O favor do seu marido. Lia não se contentava em simplesmente ser esposa de Jacó, ser esposa de um dos patriarcas, mas Lia achava que precisava ter filhos, para que, tendo filhos, Jacó, mesmo não a amando, pudesse respeitá-la ou pudesse honrá-la. Observe, os ídolos do nosso coração sempre vão nos deixar cegos. Jacó ficou cego diante de Raquel como um ídolo do seu coração. Jacó foi um homem que durante esse período da sua vida foi dominado por seus impulsos sexuais, e isso levou a vários problemas, não somente para ele,
mas problemas em todo o seu contexto familiar. Outro exemplo que nós poderíamos discutir em outro momento é Sansão. Você vê Sansão, um homem que tinha um propósito de Deus, um juiz chamado para libertar Israel do domínio dos filisteus. Ele é um homem que, por causa do seu desejo sexual, do seu impulso sexual, ele se relaciona com mulheres idólatras de outros povos. Ele também se relaciona com uma prostituta e depois vai se relacionar também com Dalila. Então ele tem uma vida sexual toda desregada, uma vida sexual toda... Ele é levado, um homem separado por Deus, ungido por Deus. Isso é muito triste, irmãos, quando nós vemos homens ou mulheres que foram chamados por Deus, com vocações divinas para servir um propósito, para cumprir um chamado, e eles não conseguem viver isso por causa de seus impulsos sexuais desenfreados, por quererem viver uma sexualidade distante dos limites colocados pelo próprio Deus, limites estes que são extremamente protetivos. Então você vai ver que o final da vida de Sansão, por exemplo, é sendo um palhaço diante do povo idólatra, diante do povo inimigo de Deus. Por quê? Porque o seu impulso sexual deixou ele cego. E aquilo que Deus tinha para ele, a vida dele que poderia ter sido bem diferente, ter sido em outra perspectiva, ele acaba sendo consumido por causa disso. Que nós possamos orar, que Deus guarde a nossa vida e que Deus guarde-nos, principalmente nesse tempo. Deus guarde você, jovem que está assistindo esse vídeo. Que Deus guarde você, ministro, pastor, você líder de ministério, você líder de qualquer coisa, você que desenvolve alguma coisa, você empresário que trabalha com mulheres ao seu redor. Que Deus guarde o nosso coração de sermos movidos e de colocarmos o sexo, que é uma dádiva divina, como um ídolo no nosso coração e sermos destruídos por causa disso. Que Deus guarde a nossa vida, que Deus guarde o nosso coração e que nós possamos entender que esse lugar não pode ser preenchido por nada, a não ser pelo próprio Deus. Meditemos sobre isso, que nós possamos refletir sobre isso e nossa postura diante disso possa ser dizer não a todo impulso sexual desenfreado, não ao ídolo do sexo, e que Deus possa ser a nossa fonte de maior prazer, que Deus possa ser a nossa fonte de amor e que nós possamos desfrutar dessa dádiva do próprio Deus que é o sexo, dentro dos limites protetivos que Ele mesmo nos colocou. Reflita sobre isso e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.